Continuando os exercícios de FT, a gente vai tentar resolver aqui juntos o exercício 3.53 do livro do White. Considere um escoamento incompressível na entrada de um tubo, como na figura, essa figura aqui. O escoamento na seção 2 já está desenvolvido. Encontre a força de arrasto, F, em função de P1, P2, ρ, velocidade inicial, o raio, e se o escoamento da seção for laminar e turbulento. Bom, aqui a gente tem a figura, a gente desenhou o volume de controle em cima da seção 1 e na seção 2, onde eu tenho um anormal no sentido negativo, aqui eu tenho um anormal no sentido positivo, e a força de arrasto no sentido negativo. As duas velocidades, né, ambas estão no sentido positivo do eixo. Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente precisa levar alguns fatos em consideração. É incompressível, ou seja, não tem variação no ρ. Regime permanente, a variação da massa e do volume se mantém constante, então tudo que entra é igual a tudo que sai. E na seção 1, ela é unidimensional, então a velocidade não varia de acordo com a área, melhor com o raio. E na seção 2, você tem uma variação da velocidade de acordo com o raio. Bom, indo para a solução numérica, né? Como eu quero encontrar uma solução com essas variáveis, eu preciso encontrar uma relação entre o máximo com o meu U inicial, né? Minha velocidade inicial. Bom, para isso a gente vai usar a conservação da massa. Como a variação é constante, esse cara tende a zero. Esse cara aqui é porque é regime permanente e a gente fica só com essa parcela da integral. Cujo esse produto escalar vai ser a velocidade vezes a normal e o cosseno do ângulo entre eles. Aqui, já montando uma integral, bem tranquila, eu tenho zero, que é igual à primeira parcela, que é referente à seção 1 da figura, né? E eu tenho a segunda parcela da integral, que é referente à segunda seção, a segunda parte da integral. Bom, utilizando na primeira parte, como é unidimensional, a gente já pode integrar e achar a área. Aqui a gente já não pode fazer isso, a gente tem que achar a velocidade, né? Só que a gente tem que considerar a área, certo? A área da figura, né, é uma circunferência, né? É a área transversal, né, na seção 1 e na seção 2. Bom, aqui já fazendo algumas manipulações algébricas, a gente tirou a integral, porque a primeira parcela ela é unidimensional, e a segunda a gente tem que fazer a integral de 0 até o raio da função que o exercício nos deu, né, dr dθ, e esse dθ vai valer 2π, certo? Fazendo mais algumas manipulações, é bem tranquilo isso aqui, tirando constante para fora, isolando, né, deixar só o que vai ser integrado dentro da integral, a gente chega nessa equação, né, aonde eu preciso integrar esse cara aqui. Bom, a integral é bem tranquila de fazer, é uma integral que é polinomial, então não vai ter dificuldade. Você faz a integral, faz mais algumas manipulações e você encontra a relação entre a velocidade inicial e seu U máximo, né, que é dada por isso daqui, que o seu U máximo vai ser 2 vezes sua velocidade inicial. Após a gente ter essa relação, a gente pode, né, ir para o somatório das forças, que é a conservação do momento linear. Com o somatório das forças em x, a gente tem, né, a força de arrasto, a força de pressão e a parcela, né, do volume de controle e das velocidades. Aqui, como o regime permanente é zero, regime permanente, ele vai para zero. Bom, fazemos de novo, né, o que a gente fez na primeira parte, né, a gente faz lá o produto escalar, né, entre a velocidade e a normal, só que aqui você tem uma velocidade a mais, que é da fórmula, certo? Bom, depois de jogar os valores, né, a gente tem essa equação, né, e novamente essa parte da integral que é referente à seção 1, novamente eu vou já integrar e colocar a área aqui. Por quê? Porque ela é unidimensional.
A segunda parte não, a segunda parte a gente tem que levar em consideração porque a velocidade aqui vai variar de acordo com o raio. Bom, a função que o exercício nos deu é essa daqui. A gente vai pegar essa função e substituir na segunda parcela da integral. E fazendo manipulações algébricas, né, tirando o que é constante para fora, deixando o que só realmente vai ser integrado, a gente chega nessa equação, né, essa equação aqui. Bom, essa parte aqui é a parte da integral. Também não tem segredo, é bem tranquila de fazer. Eu vou deixar aqui um tempo para vocês tentarem entender. A segunda parte, essa daqui, né? E a gente tem esse resultado. Bom, após a gente resolver essa integral, a gente vai voltar lá na equação que a gente tinha, né? Jogar no lugar dela e manipular novamente, cortar o que dá para cortar, né? Juntar o que dá para juntar, né? E chegando no final, a gente vai descobrir que a nossa força de arrasto, né, vai ser igual a πr ao quadrado da P1 menos P2 menos 1/3 da minha velocidade inicial vezes ρ. Bom, pessoal, agora dando continuidade na letra B, agora para o mesmo escoamento, agora a gente vai para a questão da velocidade ser uma função na questão turbulenta, que é onde existe mais variações. As considerações serão as mesmas, ele vai ser incompreensível, né? A densidade é constante, permanente, que as grandezas continuam, não variam com o tempo, unidimensional, nesse caso, que a velocidade também não varia de acordo com a área. Você pode ver pelo desenho. E em 2, ele é incompreensível, permanente e bidimensional, pela questão de ele variar de acordo com o eixo R aqui no caso. Bom, eu fiz o desenho aqui, né, dando continuidade. Agora a gente precisa encontrar a velocidade V0 em função dessa velocidade máxima. A gente tem, pela conservação da máxima, a gente tem como a saída aqui da massa é a mesma que entra e a que sai, e a gente tem como ele é permanente, esse fator é zero, e o que sobra é a integração do sistema de controle, o ρ vezes o vetor V vezes o vetor N, né? Vai ter o produto escalar vezes dA. No caso, a gente vai ter para a entrada, que aí a gente tem o V0, o vetor que a gente chamou de V0, que eu vou esquecer do instantinho, vezes o N, que ele vai ter um produto escalar que o ângulo forma é 180, e para V2, N2, um produto escalar é cosseno de zero. Que aí a gente tem que o V0 fica negativo e o V2 fica positivo. Aí, fazendo toda a manipulação, como esse daqui, o V0 é unidimensional e ele é constante, ele sai para fora da integral, fica só a integral da área, que no caso a gente pode já colocar que é o A. E nesse outro caso, a gente coloca que o 2, a gente tem como fórmula esse, a gente coloca, passa para a integral, né, e calcula essa integral em função dessa velocidade. Aí, esse aqui é constante, sai para fora, a gente vai calcular essa integral. Essa integral é uma integral por partes, que a gente pode chamar de o dv é igual ao v, vdu, que é aquela integral que eu acho que todo mundo deve saber. Vai ter um pouquinho de complexidade, que é um pouquinho de manipulação algébrica, mas no fim a gente tem esse resultado, onde que a gente joga r, os fatores de integração de 0 até r, né? O r a gente zera, vocês podem observar que na hora de substituir vai dar r menos r, vai dar um zero, que como todo fator está multiplicando, dá zero. E na outra questão que a gente tem o zero, e fazendo a manipulação aqui dá 1, aqui dá r, 7 ao quadrado, 7 vezes r, 7r vezes r, dá 7r ao quadrado, vezes 7, 49r, dividido por 120. Aí, continuando, a gente tem esse fator que a gente volta na integração, volta na fórmula, né? Na equação, quer dizer. E a gente isolando o U e cortando, simplificando os fatores, a gente tem que o U máximo, ele corresponde a 1,224 de a velocidade inicial.
que a gente chamou de um fator K para facilitar na hora de fazer todo o processo novamente. Aí, continuando, a gente vai ter, pela conservação de momento linear, a gente tem todas as forças em X, a gente tem a força da pressão 1, menos a força da pressão 2 vezes uma área, vezes o F de arrasto, que ele é contrário, é igual ao nosso caso, que é essa parte que ela é zero porque é regime permanente, mais o sistema de controle que vai ter a parte de a densidade vezes o volume, vezes a velocidade, desculpa, que vai multiplicar o produto escalar dos vetores de V vezes a normal. E nessa parte a gente pode perceber que continua sendo a mesma, a única coisa que vai ter diferença é que agora esse V vai ser multiplicado pelo o escalar que já está de fora, que ele vai dar V ao quadrado. Aí continuando, fazendo toda a operação, temos esse resultado, que é onde a gente joga novamente a velocidade V2 na fórmula e faz toda a operação para a gente chegar nessa parte final aqui que a gente pode observar que as constantes saem para fora e fica só a parte de integração que nos interessa, que é onde que está o R1. Nessa parte de integração é a mesma coisa que acontece, a diferença agora é que a gente tem um sobre 7, aí passa a ser a 2 sobre 7, que a gente faz a mesma coisa, integração por partes, e aonde que a gente joga os fatores de integração, a gente tem esse resultado final, que é 49R ao quadrado sobre 144. Esse fator a gente volta na equação e coloca ele de volta, que é onde a gente temos algumas simplificações para facilitar, que a gente chega na parte final, que é onde que isola o fator de arrasto, a força de arrasto que desejamos, e colocamos o R ao quadrado em evidência, que é onde que a gente tem um resultado final que dá o fator de arrasto é igual a πr ao quadrado, a pressão 1 menos a pressão 2 menos 0,02, que é uma aproximação que dá do fator, vezes ρ, velocidade inicial ao quadrado.